Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui para trazer uma opinião, a última minha do ano de 2024 aqui no canal Ave Mais. Agradecendo você imensamente pelo carinho, pela forma como você nos recebe e mais uma vez desejando a você que curte o canal Ave Mais. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você puder dar um like, é muito importante para nós que você tenha uma ótima passagem de ano. Marco Vasconcelos vai fazer o Acorda de amanhã e o Emerson Rocha faz o último Acorda de 2024. E eu quero deixar uma mensagem nesse último Acorda que faço aqui, diante de todos aqueles que a gente faz no ano inteiro para o torcedor do Vasco. Eu sou um otimista, sempre fui. Por mais que os mares às vezes sejam bravios, a gente sempre tem uma esperança que as coisas possam melhorar. A gente sempre tem a esperança que as coisas possam crescer. E é dessa forma que eu me manifesto em relação ao Vasco pensando em 2025. O Vasco passou por um ano de 2024 extremamente perigoso. Diante de uma nova gestão com o presidente Pedrinho, um sujeito correto, um sujeito de caráter ilibado, um ex-atleta de destaque no Vasco, mas um novato como gestor. Pedrinho conseguiu quebrar um contrato que era nocivo ao Vasco e vinha mostrando isso principalmente com o transcurso do tempo, com todas as situações expostas aos americanos da 777, mas mesmo assim com dificuldade enorme de ajustar todos os pontos que estavam desajustados. Situações que o Vasco precisava colocar nos trilhos para principalmente terminar o ano de 2024 numa primeira divisão. Algo que passou a ser, infelizmente, comum ao Vasco, brigar para não cair. Pedrinho abre mão da 777, abre a briga jurídica com os norte-americanos, consegue de alguma forma levar o Campeonato Brasileiro até de uma forma boa. O Vasco poderia ter chegado mais, mas em dificuldades financeiras, por falta de boas opções e também por uma crítica que é feita, uma janela irregular com jogadores desconhecidos. O Vasco acabou ficando numa situação razoável, leva a classificação para a Copa Sul-Americana e chega surpreendentemente numa semifinal de Copa do Brasil. Diante disso, a gente tem uma perspectiva para 2025 ainda de preocupação, porque o Vasco vive uma janela difícil, apertada, sem condição de fazer grandes investimentos, contrata jogadores de nota 6, 7 no máximo, zagueiros Lucas Freitas, vindo do Juventude, Lucas Oliveira, que acabou não ficando no Cruzeiro, traz aí o Tietê, que é um jogador de meio de campo que teve algum destaque no Botafogo, mas nesse último ano perdeu completamente a titularidade, a condição de titular, mas já tem um grupo montado, já tem uma espinha dorsal. Mas é claro que a gente fica na maior expectativa em relação, depois da notícia da recuperação judicial, e eu já falei na semana passada sobre esse tema, quanto à questão do investidor. Muito se fala, muito se comenta, mas curiosamente, nas últimas semanas, o assunto tem sido tratado com imenso sigilo. Me parece o Vasco muito mais preocupado em equacionar a situação interna, ter um início do ano de 2025 com dívidas ajustadas, principalmente por conta de uma proteção liminar até dia 21 de janeiro. O Vasco da Gama vai pedir a recuperação judicial, teve a aprovação dos conselheiros do clube, mas vai buscar a recuperação judicial dada pela justiça, dada pelos magistrados, para que o Vasco possa se equilibrar. Não tem aí preocupação de penhora, não tem preocupação de transfer ban, nem absolutamente nada, por conta desse ato até o dia 21 de janeiro, mas depois do dia 21 de janeiro, a vida segue. O Vasco precisa tocar o seu barco. E aí a grande dúvida. As dívidas equacionadas de alguma forma, a aprovação da recuperação judicial
e também um ano sem nenhum tipo de antecipação de verba pode dar ao Vasco uma maior tranquilidade? Esse é o maior desafio. Eu acho que esse é o grande pensamento do torcedor, a grande dúvida do torcedor. Como resolver isso? Como fazer com que isso seja interessante? Como fazer com que o Vasco tenha um retorno? Ainda bem, como eu disse, que o Vasco tem uma espinha dorsal. Traz um treinador como o Fábio Carille, que é um treinador que eu particularmente não gosto, desconfio, mas quero muito que ele dê certo, mas que talvez tenha uma característica importante para nós, de ajuste de sistema defensivo. Aliás, o sistema defensivo do Vasco é mexido, é mudado com a saída de 2 jogadores que vinham até constantemente jogando nesse ano, como o Maicon e Léo Pelé. O Vasco precisa ainda contratar um grande zagueiro, não há dúvida nenhuma disso, e precisa reforçar o seu setor ofensivo, que tem apenas o Verratti como seu grande fazedor de gols. Tem a volta do Adson, que é uma grande dúvida, porque o Adson ficou um tempo parado, acho que vai voltar bem, mas precisa de um jogador que era o David, que acabou se machucando também no meio da competição, no segundo semestre, e fez muita falta, aquele atacante de lado de campo. Então, diante de todas essas perspectivas, a gente tem uma esperança, um otimismo. É claro que eu tenho esse otimismo, mas a gente fica também na expectativa de que coisas novas possam acontecer, que o diretor executivo Marcelo Santana, que continua muito pouco comunicativo, precisa falar mais, precisa se posicionar mais, que o Marcelo Santana traga com criatividade novos reforços para o Vasco. A gente tem aí no dia 2 de janeiro o grupo treinando até o dia 31, até amanhã. No dia 1º, claro, folga. No dia 2 os jogadores estarão voltando. E aí a gente tem uma expectativa de uma temporada iniciando. Dia 4 tem jogo contra o Volta Redonda, um jogo amistoso, a gente vai falar sobre isso também hoje, daqui a pouco, no Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos, e um time que vai jogar o Campeonato Carioca alternativo. Mas no dia 6, na segunda-feira da semana que vem, o time estará voltando, o grupo estará voltando, e em cima dessa volta é que se vive a expectativa de uma montagem de um time mais competitivo. Talvez, mantida essa base, a gente tenha mais esperança de um Vasco mais forte. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Jair, o próprio Tietê, Cocão, Payet, Coutinho, Verratti, Adson. São alguns jogadores importantes, bons jogadores. Talvez aí trazendo mais reforços para frente e para a zaga, o Vasco consiga ter um time capaz de brigar. E eu acho que o ano que vem é uma prioridade a competição sul-americana. O Vasco vencer um campeonato, precisa dar ao seu torcedor esse gosto, até o Campeonato Carioca passa a ser importante. Acho que o Vasco precisa trazer de novo, como eu falei na época da Copa do Brasil, esse espírito de vencer, esse espírito de ser campeão. E acho que isso é fundamental. Se você adquire esse espírito de campeão, você passa a se acostumar. E o Vasco precisa se acostumar novamente a ganhar títulos. É claro que o Campeonato Brasileiro é difícil, a Copa do Brasil não é tão impossível, a gente provou, mas são jogos eliminatórios. Mas já acho que pelo nível da Sul-Americana e pelo nível do Campeonato Carioca, a gente tem alguma chance. Claro que o Campeonato Carioca afunila, a gente tem 3 grandes adversários que hoje vivem um momento melhor do que o Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, apesar do Fluminense ter ficado atrás do Vasco, quase caiu, mas tem um time montado também, é um time que está se reforçando, então o Vasco precisa brigar no Carioca, mas fundamentalmente vencer a Sul-Americana, porque vencer vai trazer um pouco desse coroamento. As coisas parecem que andam melhor quando você vence, quando você ganha títulos, as coisas se ajustam mais. Os noticiários não são os noticiários nocivos, são sempre os noticiários positivos. Fica todo mundo menos nervoso quando você vence. Então é importante que o Vasco entre com esse espírito de vitória, de acreditar, apesar de todas as dificuldades, que o 2025 vai ser melhor. Tá bom? Grande abraço, fiquem bem, um ótimo dia, um ótimo final do ano, boa passagem e a gente se vê na semana. Tchau.